Boa noite a todos, a todas, a graça e a paz do Senhor Jesus. Nós queremos cumprimentar a todos vocês de perto e de longe que estão participando deste nosso momento, de culto online, ao vivo. Vocês aí do meu canal do YouTube, do canal do YouTube também da Igreja Evangélica Jaboque e também do Facebook da Igreja Evangélica Jaboque. Todos vocês são muito bem-vindos, bem-vindas para participarem aqui da nossa quinta mensagem sobre o livro do profeta Abacuque. Nós temos, ao longo de mais de um mês, trabalhado uma série de mensagens, uma série de exposições no livro do profeta Abacuque, e hoje nós estamos na quinta destas exposições. E mais uma vez, queremos dar as boas-vindas a todos, especialmente aqui aos queridos irmãos da Igreja Evangélica Jaboque, mas também a todos os demais irmãos de todas as outras denominações que agora nos prestigiam na exposição desse texto bíblico. Então eu quero convidar a você aí na sua casa, se possível, a abrir a sua Bíblia no livro do profeta Abacuque, no capítulo 2 e nos versículos 6 a 20. Abacuque, capítulo 2, versículos 6 a 20. O tema da nossa exposição de hoje, da quinta exposição sobre o livro do profeta Abacuque, é: os caldeus serão punidos por seus pecados. Mais uma vez, Abacuque, capítulo 2, versículos 6 a 20. Diz assim a palavra do Senhor: por acaso estes, todos eles, não levantarão contra ele um provérbio, uma sátira e enigmas contra ele? Eles dirão: ai do que faz aumentar o que não é seu, até quando? E daquele que carrega-se de objetos penhorados. Por acaso não se levantarão de repente os seus credores e despertarão os que te farão tremer? Então serás como despojo para eles. Porque saqueaste muitas nações, todos os povos restantes te saquearão, por causa do sangue humano e da violência contra a terra, a cidade e todos os seus habitantes. Ai daquele que adquire ganhos injustos, o mal virá à sua casa, para pôr o seu ninho no alto, para se livrar das garras do mal. Tu tramaste, a vergonha virá à tua casa, para destruir muitos povos, e pecando contra a sua própria vida, porque a pedra desde a parede clamará, e a viga desde a madeira lhe responderá. Ai daquele que constrói uma cidade com sangue, e estabelece uma cidade com injustiça. Eis que não vem de Yahweh dos exércitos, que os povos trabalhem para satisfazer o fogo, e que as nações se cansem por nada? Mas a terra encher-se-á do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Ai daquele que faz beber o seu companheiro, misturando o teu odre e a tua ira ao se embriagar, para contemplar a sua nudez. Te saciaste de desonra em vez de glória. Bebe tu também e mostre o prepúcio. Voltar-se-á contra ti o cálice da destra de Yahweh, e a desonra contra a tua glória. Porque a violência contra o Líbano te cobrirá, e a destruição dos animais te aterrorizará, por causa do sangue humano e da violência contra a terra, a cidade e todos os seus habitantes. Para que serve um ídolo? Pois o talhou o seu artífice. Ele é um objeto de metal e um mestre de mentiras. Porque confia o artífice na sua forma dada a ele, fazendo ídolos mudos? Ai daquele que diz à madeira: acorda, à pedra silente, desperta. Ela ensina, eis que ela foi revestida de ouro e prata, mas nenhuma respiração há no seu interior. Mas Yahweh está em seu santo templo. Fique em silêncio diante dele toda a terra. Amém. Quero convidar você a orar comigo e em seguida nós vamos discorrer sobre este importante trecho do final aqui do capítulo 2 de Abacuque, nos versículos 6 a 20.
Pai, nós queremos engrandecer, louvar e exaltar o seu nome. Queremos agradecer a todos os nossos irmãos, ao Senhor de perto, de longe, de outros estados que estão participando, Senhor, deste culto online, desta exposição da sua palavra ao vivo. Que o Senhor possa abençoar suas vidas, famílias, ministérios. Abençoe, Senhor, aqui a sua igreja local também, por favor, te pedimos, a Igreja Evangélica Jaboque, e que, Senhor, esta quinta exposição sobre o livro de Abacuque, o livro do profeta Abacuque, de alguma forma abençoe, instrua os meus irmãos e irmãs nos caminhos da sua palavra. Abençoe a nossa vida, nos dê graça para discorrermos sobre esse importante texto, e de graça, Senhor, também te peço para que todos os meus irmãos e irmãs que estão participando desta live sejam também abençoados, instruídos, e que com o auxílio da sua graça possam colocar em prática todos os ensinamentos presentes, contidos na sua palavra e particularmente nesse trecho bíblico. Obrigado por tudo, fale ao nosso coração, ao nosso intelecto e nos abençoe neste momento, por favor. É o que nós pedimos ao Senhor, suplicamos ao Senhor, já agradecidos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Bem, como nós havíamos dito, o tema da nossa reflexão de hoje é: os caldeus serão punidos por seus pecados, tendo como base o texto ora lido de Abacuque no capítulo 2 e versículos 6 a 20. Meus irmãos, eu gostaria de começar a exposição de hoje fazendo uma brevíssima recapitulação das mensagens, das exposições anteriores. Em Abacuque, no capítulo 1, versículos 2 a 4, nós vimos Abacuque dirigindo um lamento a Deus por causa do rei ímpio Joaquim e também por causa dos ímpios judeus de sua época. E nós estamos nos referindo ao 7º século ou final do 7º século antes de Cristo. Depois, em Abacuque, no capítulo 1, versículos 5 a 11, Deus responde ao lamento do profeta Abacuque, dizendo-lhe que permitirá aos caldeus que invadam Judá, a fim de puni-la devido aos seus muitos pecados. Na sequência, em Abacuque, no capítulo 1, e nos versículos 12 a 17, Abacuque dirige um segundo lamento a Deus, questionando-o desta vez o porquê de ele, Deus, permitir que os ímpios caldeus sejam instrumentos de sua punição contra o povo de Judá. E por último, em Abacuque, no capítulo 2, versículos 1 a 5, nós observamos o profeta Abacuque esperando e ao mesmo tempo recebendo uma nova resposta de Deus aos seus novos questionamentos. E agora, em Abacuque, no capítulo 2, e versículos 6 a 20, Deus acalma o coração de Abacuque ao dizer-lhe que os ímpios caldeus serão punidos pelo seu tratamento dispensado a Judá. Os caldeus serão punidos pelo Senhor pela forma como eles estavam tratando ou haveriam de tratar o povo de Judá. Em outras palavras, porque Deus é santo, porque ele é puro de olhos para ver o mal e porque ele é justo, então ele haverá de punir os caldeus no tempo certo pelos males que eles estão causando e ainda causarão a Judá, o povo da aliança, que tinha uma aliança com Yahweh, com Deus de Israel. Bom, esses pontos que nós mencionamos é apenas um resumo, servem de apenas de forma resumida para sintetizarmos aquilo que Deus promete que fará aos caldeus. Promessa esta vista ao longo do capítulo 2 e versículos 6 a 20 que nós acabamos de ler no início da nossa mensagem de hoje. Bem, esta nova sessão de Abacuque que lemos, Abacuque 2, versículos 6 a 20, apresenta uma sequência, uma série de 5 oráculos, 5 mensagens de juízo, que são dirigidos contra a Babilônia, contra os caldeus, que, à exceção do último oráculo, são todos eles introduzidos pela interjeição ai. Cada um desses 5 oráculos, ele ocupa 3 versículos ao longo desta sessão
de Abacuque, no capítulo 2, e versículos 6 a 20. O primeiro oráculo encontra-se em Abacuque 2, versículos 6 a 8. O segundo oráculo em Abacuque 2, versículos 9 a 11. O terceiro oráculo em Abacuque 2, versículos 12 a 14. O quarto oráculo no capítulo 2, versículos 15 a 17. E por fim, o quinto e último oráculo no capítulo 2 e versículos 18 a 20. O propósito principal desses oráculos, meus irmãos, é denunciar os diversos pecados praticados pelos caldeus, bem como as respectivas punições que os seus pecados receberão da parte de Yahweh, da parte do Deus de Israel. Vejamos então, depois dessa breve introdução, quais são estes 5 ais. O primeiro ai é o seguinte: os pilhadores caldeus serão pilhados. Isso aparece no capítulo 2, versículos 6 a 8. Por acaso estes, todos eles, não levantarão contra ele um provérbio, uma sátira e enigmas contra ele? Eles dirão: ai do que faz aumentar o que não é seu, até quando? E daquele que carrega-se de objetos penhorados. Por acaso não se levantarão de repente os seus credores e despertarão os que te farão tremer? Então serás como despojo para eles, porque saqueaste muitas nações, todos os povos restantes te saquearão, por causa do sangue humano e da violência contra a terra, a cidade e todos os seus habitantes. Meus queridos, esse primeiro ai se dirige contra os caldeus como aqueles que gananciosamente saquearam e exploraram os outros povos, práticas estas que no seu devido tempo deveriam de ser justamente retribuídas por Yahweh, o Deus de Israel. Segundo Abacuque, no capítulo 2, versículo 6, os povos que outrora foram conquistados pelos caldeus, mencionados no capítulo 2 e versículo 5, eles pronunciarão contra eles, contra os caldeus, um machal, termo este hebraico, machal, que frequentemente é entendido como provérbio ou parábola. E o teor do provérbio ou parábola dirigida contra os caldeus é este: ai do que faz aumentar o que não é seu. O tema da apropriação injusta dos bens alheios é que está em pauta aqui. Em outros termos, os caldeus são comparados às pessoas que multiplicam as suas riquezas às custas dos outros, sem ter consideração e sem se importar com o desespero das suas vítimas, de todos os povos por eles conquistados, e entre eles agora o povo, a nação de Judá. Então, a motivação dos caldeus é o seu desejo ardente e insaciável por ganho, por lucro, por bens materiais. Em outras palavras, os caldeus são avarentos. E a avareza, meus irmãos, é o nome dado ao pecado do apego excessivo ao dinheiro, aos bens materiais e às riquezas em termos gerais. O sujeito avarento, ele ama tanto os bens materiais que passa a confiar neles, nos seus bens, e não em Deus. Portanto, a sua meta na vida passa a ser uma só: acumular e nunca dar. E é por isso que Paulo dirá em Colossenses, no capítulo 3 e versículo 5, que o pecado da avareza ou da ganância, ele é sinônimo de idolatria. Paulo chama a avareza, a ganância, em Colossenses 3,5, ele chama de idolatria. Mas talvez você pergunte, por que a avareza é uma forma de idolatria? Porque o avaro, o avarento, ele confia nos seus bens, nas suas posses, no seu cartão de crédito e na sua conta bancária, mas não confia de forma alguma em Deus. No caso, no Deus bíblico, evidentemente. O Deus desses indivíduos é Mamon e não o Deus das Escrituras. Isso irá explicar também a razão de Jesus ter dito no Novo Testamento aquilo que ele disse em Mateus, no capítulo 6 e versículo 24, durante o chamado Sermão do Monte ou da Montanha.
Em Mateus 6,24, Jesus diz: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Entretanto, essa ganância insaciável dos caldeus, ela receberá a sua devida retribuição, conforme nós aprendemos em Abacuque, no capítulo 2, e versículos 7 e 8, dentro do contexto que nós lemos. Esses dois versículos dizem que os despojadores caldeus serão despojados e que os saqueadores caldeus serão saqueados. Isto é, eles colherão aquilo que eles plantaram. E estas palavras nos revelam uma magistral inversão de papéis que ocorre entre os caldeus e as suas vítimas. Mais uma vez, entre elas também, no presente contexto, Judá. Os caldeus, que há pouco haviam sido descritos como impiedosos credores, em Abacuque 2,6, porque exigiam um juro abusivo dos povos conquistados, os quais são retratados pelo texto bíblico como devedores, os caldeus agora passam a ser vistos, eles próprios, como devedores, enquanto que os povos outrora espoliados e conquistados por eles, acabam se tornando credores. Então, Abacuque retrata uma inversão profunda de papéis entre os conquistadores caldeus e as suas vítimas, os demais povos ali no contexto do 7º século antes de Cristo. E esse tipo de reviravolta presente no enredo aqui bíblico, o enredo da história, é muito comum nas parábolas e conhecido como reversão da expectativa. Ele nos revela o elemento surpresa no oráculo abacuqueano. Isto é, ele nos revela uma virada atípica na história que tem a intenção de indicar, entre tantas outras coisas, que Deus não opera segundo as expectativas ou tradições humanas. Os caldeus pensavam que iam se dar bem ao espoliarem e ao conquistarem todos os demais povos, mas eles acabariam se dando mal, conforme o texto ora em estudo. Em resumo, meus irmãos, o juízo de Deus virá contra os caldeus, porque eles são avarentos, porque são gananciosos. O propósito deles não é o porvir, mas é o aqui e o agora. Eles estão preocupados apenas em acumular e jamais em dar. Eles servem ao Deus do materialismo e não ao verdadeiro Deus, o Senhor do universo. E por isso, Deus irá puni-los. E aqui cabe-nos uma pequena, mas breve e importante reflexão. Mas e você, meu irmão? Quem é o seu verdadeiro Deus? Mamon ou Deus das Escrituras? Em quem você confia? Nos seus bens materiais, no seu cartão de crédito, na sua conta bancária, nas suas posses, nas suas casas alugadas? Ou você confia em Deus? Deus irá punir os caldeus, dentre outras razões, porque eles são absolutamente materialistas, avaros, avarentos e gananciosos. Este, em suma, é o primeiro ai, o teor do primeiro ai em Abacuque. Isso nos conduz a um segundo ai. Os conquistadores caldeus serão denunciados por sua injustiça. Isso aparece no capítulo 2 ainda, versículos 9 a 11, que lemos, mas se me permitem, eu gostaria de ler esse trecho novamente. Ai daquele que adquire ganhos injustos, o mal virá à sua casa, para pôr o seu ninho no alto, para se livrar das garras do mal. Tu tramaste, a vergonha virá à sua casa, para destruir muitos povos, e pecando contra a sua própria vida, porque a pedra desde a parede clamará, e a viga desde a madeira lhe responderá. Abacuque 2, versículos 9 a 11. Este segundo pronunciamento oracular de juízo, ele dá continuidade ao tema da avareza, agora trabalhado, desenvolvido no primeiro ai, e ele acaba reprovando os meios injustos por meio dos quais os caldeus buscavam se sobressair como potência mundial em relação às demais nações naquela época.
Então, a ânsia neobabilônica por poder, segurança e conforto é que é objeto da censura do profeta nesse trecho que nós acabamos mais uma vez de ler. Meus queridos, o problema da Babilônia, em termos gerais, dentre outras tantas coisas, é a sua ambição pelo poder e pelas riquezas a qualquer custo, ainda que tal expediente envolva o emprego de meios um tanto quanto duvidosos, né, e injustos, indevidos. E esse caráter ambicioso da Babilônia, ele é descrito por meio de uma interessante comparação. Abacuque 2,9 compara os caldeus a uma ave de rapina que dá o bote nas suas vítimas e depois faz o seu ninho tranquilamente no topo de um penhasco, onde ninguém conseguiria derrubá-la, ou pelo menos a Babilônia achava que ninguém conseguiria derrubá-la de lá. Então, essa analogia entre a Babilônia e uma ave de rapina é bem apropriada, visto que descreve tanto o caráter predatório do cruel conquistador caldeu, como também descreve a sua arrogante pretensão de invencibilidade. Esse segundo ai, ele acaba sendo concluído com uma dupla personificação, uma personificação muito interessante. Abacuque 2,11, por favor, acompanhe comigo, se você estiver aí com a sua Bíblia aberta na sua casa. Abacuque 2,11 diz: porque a pedra desde a parede clamará, e a viga desde a madeira lhe responderá. A pedra e a viga, ou madeiramento, eles são dois tipos de objetos que, ao que nos parece, ao que tudo indica, eles foram adquiridos de forma injusta pelos caldeus durante as suas pilhagens de guerra e que agora, provavelmente, estão adornando as paredes do palácio real de Nabucodonosor e dos seus nobres, conforme podemos depreender de Abacuque ainda no capítulo 2 e versículo 9. Sendo assim, nós podemos notar, portanto, neste versículo, um tom fortemente legal, por meio do qual Abacuque introduz no seu oráculo duas testemunhas, a saber, a pedra e a viga, as quais testemunharão, testificarão contra os caldeus diante do tribunal de Yahweh, não somente num contexto, digamos que mais presente naquela época, no sétimo para o sexto século, e também num contexto certamente escatológico, futuro. Cabe lembrar aqui que, segundo a lei judaica, o depoimento de duas ou três testemunhas, ele era requerido diante de um processo legal. Isso a gente vê em Deuteronômio 17:6, Deuteronômio 19:15, Mateus 18:16, Mateus 26:20, 2 aos Coríntios 13:1, 1 Timóteo 5:19 e Hebreus 10:28, dentre tantos outros textos. Ora, mas o que, afinal de contas, caracteriza uma testemunha como tal? Podemos dizer, em termos bem gerais, que uma testemunha é alguém que pode ser chamado para testificar sobre um evento no qual ela esteve presente, do qual ela participou. No presente caso de Abacuque, a pedra e a viga, as duas testemunhas, qualificam-se perfeitamente como testemunhas absolutamente legítimas contra os caldeus diante de um futuro julgamento, visto que ambas presenciaram as pilhagens e as conquistas babilônicas, vindo, portanto, a tornarem-se, inclusive, elas mesmas, a pedra e a viga, parte dos despojos de guerra e de conquista ou conquistas dos caldeus naquela época. Enfim, nós podemos concluir esse segundo ai dizendo o seguinte: a injustiça pode até prevalecer por algum tempo, durante algum tempo, mas ela não prevalecerá para sempre. No momento certo, Deus entrará em juízo contra as pessoas e ações injustas desse mundo, dos povos injustos desse mundo, e então, quando isso ocorrer, a justiça finalmente triunfará. Esse fato ele é interessante e importante para nós cristãos que cremos num Deus justo, e me faz lembrar das conhecidas palavras de Jesus, mais uma vez, em Mateus 5,6, quando o nosso mestre diz:
Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Por isso, meu irmão, continue a confiar em Deus e na sua reta justiça, porque no devido tempo ela se manifestará em toda a terra. Isso nos faz caminhar para um terceiro e antepenúltimo ai. Temos 5 ais, comentamos 2 deles, estamos agora no terceiro. E o terceiro ai é este: os violentos caldeus serão punidos. O terceiro ai que é pronunciado contra a Babilônia, contra os caldeus, é este: os violentos caldeus serão punidos. Isso está em Abacuque, no capítulo 2, e versículos 12 a 14, que diz: ai daquele que constrói uma cidade com sangue, e estabelece uma cidade com injustiça. Eis que não vende Yahweh dos exércitos, que os povos trabalhem para satisfazer o fogo, e que as nações se cansem por nada. Versículo 14, mas a terra encher-se-á do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Esse terceiro oráculo de juízo, ele vai de encontro às ações violentas, injustas, praticadas pelos caldeus. Os caldeus, eles assentaram as pedras de suas construções, não com argamassa, mas com sangue derramado injustamente das suas vítimas. Entretanto, nos diz Abacuque, tais edificações são transitórias, somente o conhecimento de Deus é que traz benefícios duradouros, permanentes e perpétuos. Esse é um teor geral desse terceiro ai. Em Abacuque 2,12, a expressão ai daquele que constrói uma cidade com sangue e estabelece uma cidade com injustiça, esta expressão talvez retrate o conteúdo do depoimento que a pedra e a viga, as 2 testemunhas de Abacuque 2,11 que nós mencionamos, apresentarão em juízo contra a Babilônia. Então percebam em Abacuque um tom absolutamente legal, forense, né? A pedra e a viga, ou a madeira, funcionando como 2 testemunhas, que era o mínimo necessário exigido pela Torá, pelo Pentateuco, a fim de que uma determinada denúncia ou um determinado crime, uma determinada situação ou pecado pudesse ser confirmado. E este mínimo exigido pela lei, ele é citado de forma personificada por Abacuque, onde a viga e a pedra se apresentarão como testemunhas que irão depor contra os caldeus no futuro diante do Senhor dos Exércitos. Mas, meus irmãos, na Bíblia, já que falamos agora há pouco da cidade, ai daquele que constrói a sua cidade com sangue, em Abacuque 2,12, na Bíblia, as cidades são frequentemente associadas a diversos tipos de pecados, males e crimes. Se você quiser dar uma olhada bem brevemente sobre isso, basta pesquisar Gênesis 11, versículos 1 a 9, Gênesis 19, versículos 1 a 13, Êxodo 1, versículos 8 a 14, Ezequiel 16, versículos 49 e 50, e Mateus 23, 37, e o seu paralelo, Lucas 13, 34. Todos esses textos, ou trechos bíblicos, dentre outros, nos mostram como as cidades na Bíblia são frequentemente associadas a diversos tipos de males e pecados. E aqui em Abacuque, esse tipo de princípio acaba sendo reforçado. Os caldeus, eles estavam construindo as suas cidades, Abacuque denuncia, com o sangue de suas vítimas. Mas Deus não deixaria isso passar impune, e no devido tempo, todos eles, os caldeus, haveriam de ser justa e corretamente punidos pelos seus pecados. Quanto a Abacuque, no capítulo 2, versículo 13, a referência ao trabalho vão das nações parece representar a inutilidade do trabalho empreendido em benefício do opressor caldeu pelos povos por ele conquistados, pelos demais povos e dentre eles incluindo Judá, uma vez que todo o produto do seu labor, do labor desses povos, em benefício da Babilônia, em benefício de Nabucodonosor, eles haveriam de ser destruídos, né? Todos esses
bens haveriam de ser destruídos pelos conquistadores da Babilônia, no contexto do Império Medo-Persa, em 539 a.C. Finalmente, Abacuque 2,14 estabelece uma distinção entre as obras improdutivas das nações, que servem para o fogo e para o vazio, conforme Abacuque 2,13, e o agir eficaz de Yahweh, do Deus de Israel, quando é dito: mas a terra encher-se-á do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Deve-se notar aqui que o conceito de conhecimento, no pensamento hebreu especialmente, ele implica mais do que meramente um acúmulo de informações. Sendo assim, o conhecimento é visto em termos fundamentalmente relacionais e, portanto, conhecer a Deus significa estar num relacionamento correto com Ele, com características de amor, confiança, respeito e também comunicação aberta. Além disso, observe também que o conteúdo desse conhecimento, aqui mencionado, é explicitado por Abacuque. Qual é o conteúdo desse conhecimento? É a glória do Senhor. O texto bíblico diz que a terra encher-se-á do conhecimento da glória do Senhor. Mas o que é a glória do Senhor? Em termos gerais, pode-se dizer que a glória de Deus é a dignidade de Deus e, mais particularmente ainda, é a presença de Deus manifesta ali na plenitude dos seus atributos. Então, quando Deus ele manifesta o conjunto dos seus atributos que o caracterizam, que o qualificam, que lhe servem de predicativos, aí nós temos, portanto, uma manifestação da gloriosa presença do Senhor, da glória do Senhor. Mas, no presente caso, no presente contexto do livro de Abacuque, a glória do Senhor se manifestará por meio do julgamento e destruição de todos os poderes ímpios, especialmente o poderio caldeu ou neo-babilônico. Em suma, esse terceiro ai, ele contrasta as ações violentas dos caldeus com o conhecimento da glória do Senhor. Enquanto os caldeus, por um lado, eles receberão o justo juízo divino por suas más obras, por outro lado, a terra conhecerá a glória do Senhor quando tomar conhecimento daquilo que Deus soberanamente fará contra os caldeus, os inimigos do seu povo, Judá, a Judá do 7º e 6º séculos antes de Cristo. Isso nos, mais uma vez, encaminha para um quarto ai, o quarto e penúltimo ai, que é este: os degeneradores caldeus serão desonrados. Isso aparece em Abacuque, no capítulo 2, e versículos 15 a 17. O texto diz: ai daquele que faz beber o seu companheiro, misturando o teu odre e a tua ira ao se embriagar, para contemplar a sua nudez. Te saciaste de desonra em vez de glória. Bebe tu também e mostre o prepúcio. Voltar-se-á contra ti o cálice da destra de Yahweh, e a desonra contra a tua glória, porque a violência contra o Líbano te cobrirá, e a destruição dos animais te aterrorizará, por causa do sangue humano e da violência contra a terra, a cidade e todos os seus habitantes. Esse quarto pronunciamento de juízo reprova a Babilônia pelo modo como esta lida com os outros povos, bem como a reprova devido à sua violência contra homens, contra seres humanos e animais. Entretanto, Abacuque nos diz que no momento apropriado, a ira do Senhor virá sobre ela, sobre a Babilônia, punindo-a por suas práticas, por todas as suas práticas pecaminosas. Em Abacuque 2,15, os efeitos da embriaguez, eles são empregados como uma figura, um símbolo da ruína a qual os caldeus submetem os povos por eles conquistados. Assim como a bebida deixa vulneráveis as pessoas por ela embriagadas, da mesma forma, a ira dos caldeus sobre as suas vítimas faz com que elas se tornem impotentes diante dos seus
ataques. Impotência esta que é representada pela nudez aqui mencionada em Abacuque, no capítulo 2 e versículo 15. Já em Abacuque 2,16, nós vemos mais uma vez a teologia da justiça retributiva em ação. Cabe nos lembrar que a teologia da justiça retributiva, ela ensinava, especialmente no Antigo Testamento, que pagava-se uma ação com a mesma moeda. Nós mencionamos algo sobre isso nas mensagens anteriores. E agora, esse mesmo tema é retomado aqui no contexto de Abacuque, capítulo 2, versículos 6 a 20. Então, agora Abacuque faz menção do hábito que os povos antigos tinham, em Abacuque 2,16, de compartilhar o conteúdo, o líquido ali, a bebida, de um mesmo cálice de mão em mão. É claro que hoje esse hábito, ele não seria higiênico e nem politicamente correto, mas era assim que as pessoas bebiam na antiguidade, um mesmo cálice passando de mão em mão. Nós sabemos, ao estudarmos a Bíblia, ao nos debruçarmos sobre os conteúdos bíblicos, vétero e neotestamentários, nós descobrimos que o cálice, além do seu significado literal, ele é empregado diversas vezes na Bíblia em sentido figurativo, a fim de referir-se àquilo que é repartido e do qual deve-se participar. Esse tema está presente em vários textos bíblicos. Por exemplo, Salmo 75:8, 116:13, Isaías 51:17, duas vezes, Jeremias 16:7, Lamentações 4:21, dentre tantos outros textos. Mas, na presente situação aqui, desse trecho de Abacuque, o cálice que os caldeus haviam dado aos povos conquistados por eles, era o cálice da sua ira, da ira dos caldeus, por meio do qual os neobabilônios, eles mantinham as suas vítimas sob sujeição. E isso nós também lemos em Jeremias, no capítulo 51 e versículo 7, essa metáfora do cálice e do compartilhamento do cálice. Então, esse ponto é absolutamente importante para nós entendermos esse trecho e o consequente juízo de Deus sobre os caldeus. Em outros termos, a Babilônia havia sido um cálice que o Senhor dera para várias nações beberem, conforme Jeremias 51:7. Agora, porém, a situação se inverteu e por isso a Babilônia deverá beber do mesmo cálice que antes ela dera aos outros povos. Aqui em Abacuque 2,16, o cálice da destra do Senhor é uma metáfora empregada para designar o castigo de Deus que está prestes a descer pela garganta daqueles que o irritaram. E mais uma vez, no presente caso, os caldeus são aqueles que irritaram ao Senhor e terão que beber da sua bebida forte, da bebida da sua ira, utilizando-se, claro, dessa metáfora bíblica. Finalmente, Abacuque 2,17 é um versículo bastante interessante, porque ele é muito atual, muito contemporâneo. A parte A desse versículo, de Abacuque 2,17, diz o seguinte: porque a violência contra o Líbano te cobrirá, e a destruição dos animais te aterrorizará. Sabe-se que desde os tempos antigos, os conquistadores cortavam madeira do Líbano, matavam o seu gado e caçavam seus animais selvagens, como, por exemplo, é narrado por vários reis da Babilônia e da Assíria, e existem vários documentos acerca disso. Aliás, o próprio profeta Isaías, ele já relatara na sua época, meados ali do século VIII a.C., a ação opressora da Babilônia no Líbano. Você pode encontrar essa informação em Isaías 14, nos versículos 4 e 8. E além dos caldeus destruírem as florestas do Líbano, o texto bíblico também afirma que eles destruíram muitos animais e que a lembrança de tais crimes, dessa matança dos animais, iria aterrorizá-los. As palavras do profeta Abacuque, meus irmãos, apesar de antigas, são bastante atuais aos nossos ouvidos contemporâneos. Numa época como a nossa, em que tantos discursos
em favor dos direitos dos animais, quanto à defesa do meio ambiente tem estado em alta, Abacuque nos conclama a prestar a devida atenção à sua ecoteologia, uma teologia voltada para o meio ambiente. Em resumo, Deus punirá os caldeus não apenas pela sua violência imposta sobre os povos, mas também pela sua destruição causada às florestas em geral, né? E particularmente as do Líbano, e também a sua destruição causada aos animais. Dito de outra forma, Deus se preocupa com o meio ambiente, e no seu devido tempo, Ele punirá aqueles que destroem a sua criação. Portanto, cuidar do meio ambiente, cuidar dos animais, é uma tônica abacuqueana, para não dizer uma tônica bíblica, não é isso? Quando Deus nos cria, e nós ouvimos isso, lemos isso em Gênesis, no início da Bíblia, Ele cria homens à sua imagem e semelhança. É interessante, ali no capítulo 1 de Gênesis, versículos 26, 27 em diante, que ao criar o homem à sua imagem e semelhança, Ele diz: e domine ele sobre os peixes ali das águas, as aves dos céus e assim por diante. Em outras palavras, em termos bíblicos, parece-nos que a imagem e semelhança de Deus no homem, com base nesse trecho de Gênesis 1, 26, 27 em diante, envolve o poder que Deus confere ao ser humano de ser um corregente ou um co-governante, um co-dominador do mundo criado por Deus com o próprio Deus, né? Corrigindo este mundo juntamente com o próprio Deus. Então, causas como os cuidados do meio ambiente e dos animais, dentre outras coisas, são causas bíblicas, escriturísticas. Não pertencem apenas a ONGs, mas é uma causa que todo cristão ele deveria justamente buscar colocá-la em prática. Enquanto cristãos, devemos cuidar do meio ambiente em que vivemos. E os caldeus, dentre tantos outros motivos, serão punidos por Deus, por Yahweh, porque eles são violentos contra os povos e também porque destruíram florestas e animais. Isso irá nos conduzir a um quinto e último ai. Uma quinta e última palavra de juízo contra os caldeus, contra os neobabilônios. E o quinto ai é este: os idólatras caldeus serão envergonhados. Isto aparece em Abacuque no capítulo 2 e versículos 18 a 20, que mais uma vez dizem: para que serve um ídolo? Pois o talhou o seu artífice. Ele é um objeto de metal e um mestre de mentiras. Porque confia o artífice na sua forma dada a ele, fazendo ídolos mudos? Ai daquele que diz à madeira: acorda, a pedra silente: desperta. Ela ensina? Eis que ela foi revestida de ouro e prata, mas nenhuma respiração há no seu interior. Mas Yahweh está em seu santo templo. Fique em silêncio diante dele toda a terra. Finalmente nós chegamos ao quinto e último ai dentro desse segundo capítulo de Abacuque. E este derradeiro pronunciamento oracular, ele dirige-se contra a idolatria babilônica e a sua total, completa inutilidade. Em flagrante contraste com os inexistentes deuses babilônicos, afirma-se a existência de Yahweh, que está no seu santo templo. Então, neste último item, há um contraste entre os ídolos adorados pelos caldeus e o Deus Todo-Poderoso de Judá, por que não dizer o Deus de Israel e o Deus da igreja. Meus irmãos, esse quinto e último pronunciamento de juízo, direcionado contra a Babilônia, contra os caldeus, ele começa apresentando 3 motivos, 3 razões para condenar a sua idolatria, a idolatria dos caldeus, e por que não dizer toda e qualquer idolatria. Abacuque nos dá pelo menos aqui 3 razões pelas quais toda idolatria, e particularmente a idolatria babilônica, deve ser condenada. Esses 3 argumentos, motivos ou razões aparecem em Abacuque 2:18. O primeiro motivo é a inutilidade dos ídolos. Abacuque 2:18, na primeira parte, diz: para que serve um ídolo, pois o talhou o seu artífice.
Qual é o propósito de uma imagem? Se ela foi esculpida, se ela não tem vida própria, se ela dependeu de outros para ser criada, que tipo de utilidade ela tem? Então esse é o primeiro argumento. A segunda razão pela qual a idolatria deve ser condenada diz respeito ao engano que há por trás dos ídolos. A continuidade de Abacuque 2,18 diz: ele, isto é o ídolo, é um objeto de metal e um mestre de mentira. Ele não tem como profetizar nada, ele não tem como falar, então ele é mentiroso. As pessoas que o adoram podem ser tentadas a acreditar em coisas boas que possam advir dele, mas ele não pode prometer nada, não pode realizar nada, portanto ele é um mestre de mentira, nos diz o texto. E por fim, o terceiro motivo pelo qual a idolatria deve ser condenada tem a ver com a sua irracionalidade, assim como tem a ver com a total incompetência dos ídolos em responder aos clamores que lhes são dirigidos. Veja o que Abacuque diz no final ainda do versículo 2,18. Por que confia o artífice na sua forma dada a ele, fazendo ídolos mudos? Esses ídolos mudos, adorados pelos caldeus, eles contrastam profundamente com o Deus de Abacuque de Judá, que lhe respondera, o Deus que respondera ao profeta Abacuque durante a sua aflição, conforme nós vimos em mensagens anteriores, especialmente em Abacuque capítulo 1, versículos 5 a 11, e em Abacuque capítulo 2, versículo 2, e agora os versículos 6 a 20. Então, enquanto os ídolos dos caldeus são mudos, o Deus de Judá e o Deus de Abacuque fala. E tanto fala que ele lhe responde nas suas dores, nas suas angústias, nas suas reiteradas súplicas. O Deus de Israel, o Deus de Judá, o Deus da igreja, é um Deus que tem boca e fala. É um Deus que age na vida do seu povo ao longo de toda a história e particularmente na história da sua igreja. Finalmente, Abacuque no capítulo 2, e versículos 19 a 20, ele estabelece mais uma vez um contraste vívido, profundo, entre os ídolos inúteis e sem vida, fabricados e adorados pelos caldeus, e o incomparável Deus de Judá, que está no seu santo templo. O argumento de Abacuque aqui, meus irmãos, nos versículos 19 e 20 do capítulo 2, ele é muito claro, muito cristalino. Se, por um lado, não há nenhuma respiração no interior do ídolo caldeu, ele é mudo, por outro lado, nós verificamos que Deus está vivo no seu santo templo. E aí, a última linha do versículo 20 de Abacuque 2, ela traz uma ordem espantosa, quando o texto diz: fique em silêncio diante dele, isto é, diante de Deus, toda a terra. Cale-se diante dele, diante de Deus, toda a terra. Esse silêncio, meus irmãos, ele se deve à iminência do juízo divino que se dará contra os caldeus num primeiro momento e escatologicamente contra toda a terra. Aqui, Deus é retratado como um juiz que, ao emitir o seu veredito contra os culpados caldeus, ele exige que todos fiquem calados para ouvirem a sua sentença. A palavra de Deus é a última a ser dada em seu santo, justo e perfeito julgamento. É Deus quem tem a última palavra, e não os homens, e muito menos os caldeus do 7º século antes de Cristo. Abacuque, ele não poderia concluir o seu segundo capítulo de forma melhor, como esta que nós acabamos de ver. Deus fará justiça. Os caldeus serão julgados e condenados por suas atrocidades. E Yahweh, o Deus de Israel, o único e soberano Senhor de toda a terra, ele governará sobre tudo e sobre todos. Este versículo que nós lemos, o versículo 20 do capítulo 2, ele funciona como uma transição perfeita entre o segundo e terceiro capítulos de Abacuque. O terceiro capítulo, sobre o qual nós buscaremos falar no nosso próximo encontro, permitindo Deus, nos apresentará uma belíssima oração sálmica, ou um belíssimo salmo, que funcionará como uma resposta pessoal do profeta Abacuque, ou quem sabe ainda,
como uma resposta também coletiva de toda Judá ao juízo interventor de Yahweh contra os caldeus. Bem, mas esse será um assunto apenas para a nossa próxima mensagem. Eu gostaria de concluir essa exposição apresentando um breve resumo do que nós vimos hoje. Nós aprendemos hoje sobre os 5 ais, os 5 oráculos de juízo que Deus promete, que virão, juízos estes que virão contra os caldeus, por estes terem conquistado Judá, e também por todos os demais males que os caldeus estão fazendo aos outros povos. No primeiro ai, nós vimos os pilhadores caldeus sendo pilhados, Abacuque capítulo 2, versículos 6 a 8. No segundo ai, observamos que os conquistadores caldeus são denunciados por sua injustiça, Abacuque 2, versículos 9 a 11. No terceiro ai, aprendemos que os violentos caldeus serão punidos, Abacuque 2, versículos 12 a 14. No quarto ai, descobrimos que os degeneradores caldeus serão desonrados, capítulo 2, versículos 15 a 17. E por fim, no quinto ai, fomos informados que os idólatras caldeus serão envergonhados, porque os seus deuses são mudos, não servem de nada e para nada, enquanto que Yahweh, o Deus de Judá, o Deus de Israel, está vivo no seu santo templo. Meus irmãos, esse trecho do capítulo 2, sobre o qual meditamos hoje, Abacuque 2, versículos 6 a 20, nos ensina que Deus é justo, e que no devido tempo Ele fará justiça na terra. Confiemos, portanto, na justiça divina, porque ela não falha. Ela não falha. Espero que esta mensagem tenha abençoado a sua vida. Espero que Deus tenha falado ao seu coração. Espero que, por meio desta breve reflexão ou meditação nesse texto, dentre tantas as lições aprendidas, aprendamos que Deus é justo. Nós vivemos num mundo evidentemente decaído e que, por isso mesmo, ele é celeiro, ele é palco, cenário de muitas e muitas práticas injustas, quer perpetradas pelo governo, quer por empresas, quer por indivíduos, uns contra os outros, e assim por diante. Nós, muitas vezes, cometemos também injustiças em nossos pensamentos, em nossos atos, em nossas práticas, e assim por diante. Mas eu aprendo em Abacuque, dentre tantas outras lições, que Deus é justo. E no caso de Abacuque, no tempo certo, ele haverá de punir os caldeus, os grandes inimigos do seu povo Judá, no contexto entre o 7º e 6º séculos antes de Cristo. Amém? Quero te convidar a fechar os seus olhos e a orar comigo neste momento final dessa exposição. Pai, eu quero te agradecer por tudo aquilo que o Senhor falou hoje ao nosso coração, mais uma vez ao nosso intelecto. Quero agradecê-lo, Senhor, por todos os nossos irmãos e irmãs, tanto da Igreja Evangélica Jaboque, como de outras denominações, de várias partes aqui deste nosso maravilhoso país. Te agradeço pela vida de cada um deles, de cada uma delas, e só posso suplicar, ó Senhor, que as suas mais abundantes e copiosas bênçãos venham sobre a vida dos meus irmãos, sobre seus casamentos, sobre suas famílias, sobre suas aspirações, seus negócios, seus ministérios, que o Senhor esteja agindo em nossas vidas e também através delas. Pai, por favor, cuide de nós e ajude-nos a confiarmos na sua justiça, por mais que ela aparentemente, à luz dos nossos olhos tão míopes, pareça ser tão distante, tão longínqua. Ajude-nos a crermos que o Senhor, como Deus de Abacuque, Deus de Judá, Deus da igreja, Deus da nossa vida, é um Deus justo. E que no devido tempo, o Senhor executará a sua soberana, sublime e reta justiça em toda a terra. Te glorificamos por tudo, Senhor, e oramos ao Senhor agradecidos. Em nome e para a glória de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe a sua família e que Deus abençoe o seu ministério hoje e sempre, em nome de Jesus.